Obrigado, senhor presidente. Eu quero, voltando a essa tribuna, eu disse na comunicação inadiável que, de maneira mais profunda, nós iríamos falar do desdobramento da nossa tumultuada, mais uma vez tumultuada, sessão do Congresso na última quarta-feira. E eu tenho aqui em mãos, eu tenho a matéria hoje divulgada no jornal O Globo, onde já traz aqui a verdadeira situação em função da decisão tomada no Congresso com respeito à derrubada do veto. Só para se ter uma ideia, e nós temos que pensar todas as nossas atitudes, todos os nossos atos, eles têm consequências. E eu vejo que a bancada dos estados não produtores não pensaram muito nas consequências dos seus atos. E eu tenho aqui então a matéria que diz o seguinte, olha só: executada a decisão do Congresso em relação aos royalties, pelo menos 60 prefeituras do estado do Rio descumprirão a lei de responsabilidade fiscal. 87 municípios do estado do Rio de Janeiro, ou seja, 87 de 92 municípios, têm repasses do royalties incorporados ao seu orçamento para a realização de investimentos ou pagamentos de dívidas. Desses 87, 60 de imediato seriam desenquadrados da lei de responsabilidade fiscal, sujeitando os prefeitos a punições severas, não só no âmbito administrativo, mas também no criminal. E desses 60, estima-se que 20 teriam que declarar falência por absoluta incapacidade de restabelecer o equilíbrio orçamentário sem a presumida receita dos royalties. Então, não se trata, portanto, de uma disputa por recursos excedentes. E aí, eu quero, como disse, de maneira mais profunda, tratar e reforçar aqui a questão do ICMS. Mas antes de falar do ICMS, que hoje é cobrado no destino e não na origem, o que já traz grandes prejuízos para o estado do Rio de Janeiro. Quando houve a excepcionalização da arrecadação do ICMS, então, o ICMS do petróleo passou a ser cobrado no destino e não na origem. O que já trouxe, como eu disse, prejuízo aí ao Rio, onde o que foi arrecadado com os royalties, desde essa excepcionalização, já é 20 vezes menos se o Rio arrecadasse o ICMS do petróleo produzido no seu território. Mas eu quero aqui, dando sequência e seguindo aqui o roteiro do discurso, eu quero lembrar que nós iniciamos os trabalhos neste ano, em 2013, com uma extensa pauta de matérias consideradas prioritárias, notadamente aquelas que compõem a agenda econômica e federativa. Destaco como exemplo de temas de interesse federativo a complementação e também a remodelagem do ICMS interestadual, que inclusive o senador Inácio Arruda, que me antecedeu, também falou sobre isso. E também a fixação da nova regra de rateamento dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. E a questão dos royalties também, que nesse momento se constitui num ponto de conflito, o qual sabemos bem quando e por que começou, mas não podemos prever quando terminará. A maioria aqui dá como certa, ou melhor, nós vimos aí, a maioria dava como certa e realmente aconteceu a derrubada do veto presidencial sobre os royalties do petróleo. E já que é uma situação que parece inevitável, nós vamos ter os desdobramentos dessa questão, mas certamente a solução será morosa, prejudicando ainda mais os estados e os municípios produtores, que tanto necessitam dos recursos do royalties. Sabemos que a motivação maior para essa contenda
é a necessidade dos estados e municípios de obter receitas imediatas. Como já falei aqui, nós nunca deixamos de discutir a redistribuição dos royalties, nunca nos negamos a discutir a redistribuição dos royalties dentro do pré-sal para o futuro. Só que, com essa derrubada do veto, por questões aqui citadas, a necessidade dos estados em obter, e também os municípios, em obterem recursos, então se trabalhou dessa forma para que tivesse hoje já acesso ao royalty dos campos que já foram licitados. A ideia se fortaleceu e assim, movidos pelo imediatismo e pelo oportunismo, as bancadas dos estados não produtores de petróleo se movimentaram no sentido de tirar dos entes produtores a maior parte de suas receitas dos royalties. Como são maioria absoluta aqui e lá na Câmara, o conflito tornou-se inevitável e também a derrota dos estados produtores inevitável. É lamentável que tenhamos chegado a esse ponto, pela incapacidade de resolvermos essa questão de forma democrática, civilizada, fraterna e, principalmente, aos olhos dos princípios federativos. Não nos parece democrático essa casa de leis, de política, tomar uma decisão sustentada num ato de força da maioria contra uma minoria que aqui representa os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Nossos estados, como disse, concordaram com a distribuição universal dos royalties dos novos campos do pré-sal, contratados daqui para frente, desde que respeitados nossos direitos. Tanto é assim que essa questão já sofreu vetos presidenciais por 2 vezes, além do que foi motivo de advertência da presidenta Dilma aos prefeitos na marcha, dizendo que eles lutassem pelos royalties dos contratos futuros, que nas palavras da presidenta, ela disse, o nosso país respeita contratos. Mesmo assim, as bancadas dos estados não produtores preferiram rasgar a Constituição, como também o próprio regimento, porque, mais uma vez, a sessão do Congresso, ela atropelou a Constituição e atropelou também o regimento interno, aonde não foi concedido à minoria, nesse caso, nesse momento, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a colocar todas as questões de ordem que haviam para aquela sessão. O presidente do Congresso alegou que a primeira meia hora da sessão é para manifestação dos parlamentares. Ali não está se falando de questões de ordem, porque as questões de ordem, elas têm que ser totalmente esgotadas antes que a sessão possa prosseguir. E não nos foi dado esse direito. Como também no regimento diz que cada parlamentar teria até 20 minutos para falar. E o presidente determinou que fosse apenas 5 minutos. Quem decide o tempo que vai falar é o orador. Eu tenho 20 minutos, contando com a condescendência do presidente em exercício, eu posso ter até um pouco mais, mas se eu quiser desses 20 usar 10, eu uso 10. Se eu quiser usar 5, eu uso 5. Agora, o presidente tem autoridade para cortar? Não, não tem. Para determinar que eu venha dos 20 falar só 5? O presidente não tem essa autoridade. Nenhum presidente tem essa autoridade. Então, por essa razão, a bancada do Rio de Janeiro, que já tinha decidido, nós já tínhamos decidido que nós não iríamos votar. Nós não iríamos participar da votação dos vetos, iríamos abandonar o plenário no momento da votação. Só que essa atitude do presidente nos levou a adiantar isso. No momento que o presidente não quis conceder ao senador Lindbergh, não quis conceder os 20 minutos de direito, então nós decidimos abandonar o plenário, não votamos. Por que a decisão de não votar? Porque pensávamos naquele momento que o nosso voto iria legitimar aquilo que nós já estávamos considerando ilegítimos, ou ilegítima, que era a própria sessão do Congresso naquela ocasião.
Mas mesmo assim, se foi no atropelo, se foi passando rolo compressor, para se chegar, então, à derrubada do veto, que, como já li aqui, traz consequências drásticas para o Estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, para prefeitos, enfim, para a população. Então, nós consideramos isso uma violência sem precedentes, um conflito de natureza que, de repente, nunca se registrou na história republicana. E não é só no campo da organização política que essa questão repercute. Não é só no campo da organização política, repito. A atitude das bancadas dos estados não produtores no Congresso é altamente prejudicial, não apenas aos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas ao país como um todo. A imagem do Congresso brasileiro está passando, ou melhor, a imagem que o Congresso brasileiro está passando aos investidores é de que aqui não se respeita as regras do jogo e elas são mudadas com o jogo em andamento e que não há segurança jurídica alguma no nosso país. Estamos passando por um momento de dificuldades na nossa economia. O país necessita incrementar a sua atividade econômica, retomando o seu crescimento. Para isso, precisamos encorajar os investidores e as empresas nacionais e internacionais. Precisamos oferecer a eles a segurança jurídica de que seus negócios não sofrerão mudanças que lhe causem prejuízos. Vemos aí o ministro Guido Mantega correndo atrás de investidores estrangeiros num esforço incomum, tentando reverter a situação do baixo crescimento do PIB nacional, já chamado aí de forma injuriosa, de forma irônica, de PIBinho, já tem sido alvo de charges, de piadas, de comentários, mas está aí o ministro fazendo o seu papel, buscando os investidores, tentando resolver a crise. A exploração do nosso pré-sal precisa avançar. Precisamos transformá-lo em riqueza de fato, em recursos para investirmos na educação, no desenvolvimento de novas tecnologias, enfim, no bem-estar da população. É justo. E eu reforço aqui, o pré-sal, essa nova riqueza maravilhosa, ela tem que ser para o nosso país avançar. Estamos aqui discutindo essa questão de redistribuição de royalties no que já foi assinado. Se o governo ele licitou alguns campos antes mesmo de saber exatamente o que tinha, e depois, sabendo o que tinha, suspendeu os leilões, mudou o sistema, e aí chegamos aonde chegamos, não é culpa do Rio de Janeiro, não é culpa do Espírito Santo. Então nós temos que pensar isso com seriedade, com verdade, porque especialistas aí internacionais já dizem que o pré-sal que estava se pensando em 2020, 2025, já diz que talvez nem em 2030 o Brasil consiga já estar aproveitando dessa riqueza, por causa da nossa própria burocracia, por causa da própria maneira como nós tratamos as coisas. Quer dizer, é uma vergonha também para o nosso país. Mesmo assim, eu quero chamar a atenção de todos os líderes, dos senadores, dos deputados, para dizer que a solução mais acertada na repartição do royalty está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Derrubar o veto dos royalties não foi o melhor caminho pelo qual devíamos seguir. Sem uma negociação justa, que contemple o interesse de todos, os produtores e os não produtores, a questão não se esgotará, não se encerrará, e todos nós sabemos disso. Ela será levada imediatamente ao Supremo Tribunal, tornando-se assim um trauma a mais para o nosso já sofrido pacto federativo. É preciso que haja compreensão das lideranças que representam as bancadas estaduais no Congresso, de que a derrubada do veto não é uma garantia de distribuição igualitária dos recursos para todas as unidades da federação, pois a última palavra estará com o Supremo Tribunal Federal. Por que farão isso agora? Me faz aqui lembrar, e vendo aqui o meu amigo senador Magno Malta, e prestando atenção aos seus inflamados discursos também em defesa do seu estado, do Espírito Santo, colocaram, e o povo se fez acreditar, o senador Magno Malta,
que o royalty é petróleo. E o royalty não é petróleo, como o senhor falou em vários pronunciamentos, e sempre juntos, não é petróleo, é uma compensação, incluindo não só a compensação no caso do passivo ambiental, mas também do próprio ICMS, que deixou de ser recolhido na origem para ser recolhido no destino. Então eu trago aqui essa discussão, já que estão querendo redistribuir o royalties, ou tirar parte do royalties que é nosso por direito, então vamos tratar isso, vamos voltar ao ICMS então para ser cobrado na origem. Para nós é muito melhor. Eu tenho certeza que para o estado do Rio de Janeiro é muito melhor que o ICMS fosse cobrado na origem e não no destino como é hoje. Nós já perdemos ao longo de 25 anos o que o Rio de Janeiro arrecadou com os royalties como compensação ambiental e também da perda de receita do ICMS. O que o Rio de Janeiro arrecadou nesses 25 anos com o royalty é 20 vezes menos o que ele teria arrecadado com o ICMS. Então o Rio de Janeiro já vem sofrendo e creio, não vou nem colocar no campo do sofrimento, que esse sofrimento foi em favor de todos, porque hoje todos os estados que consumem o petróleo têm o ICMS arrecadado no seu destino. Então, se fosse um pacto em favor dos outros estados, eu diria que o Rio de Janeiro já está fazendo a sua parte há muito tempo. Há muito tempo o Rio de Janeiro já vem fazendo a sua parte, aonde o ICMS não é cobrado, aonde o petróleo é produzido. E o Rio de Janeiro produz 80% do petróleo nacional, 80% ou mais do petróleo nacional é produzido no estado do Rio de Janeiro. E a Constituição é muito clara, quando ela diz, no seu artigo 20, no parágrafo 1º, que é assegurado, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais, no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona exclusiva, ou a compensação financeira por essa exploração. Está aqui, artigo 20, parágrafo 1º da nossa Constituição. Então está muito claro. Então vamos pensar nisso. Por que continuar com a excepcionalização do ICMS se estão mudando a redistribuição do royalty? Vamos ver então proporcionalmente o que está sendo retirado, vamos voltar ao ICMS uma parte, eu não sei. Eu sei que nós temos que buscar a solução. Do jeito que está aí, não é bom para ninguém. Isso traz uma instabilidade jurídica, fere o ato jurídico perfeito, porque contratos já foram assinados, campos já foram licitados, existe aí trabalho em andamento, então isso não é bom para ninguém. Então eu quero trazer isso. O royalty é uma receita originária, face à compensação financeira da exploração em seu território de um bem, de um produto sobre o qual não incide ICMS. Essa é a origem de todo o problema, essa é a origem do problema. Então, eu quero aqui, finalizando, e devo usar totalmente o meu tempo, ou até um pouco menos, presidente, mas certamente eu sei que contaria com a sua paciência, com a sua, também com sua compreensão, mas vamos pensar nisso. A sessão do Congresso, nós já entramos com mandado de segurança, eu sou um também dos que assinaram o mandado de segurança, que está no Supremo, para nós até anularmos essa sessão, para derrubarmos essa sessão do Congresso, onde foi votado aí o veto. Estamos trabalhando nisso. Mas, ainda que isso não aconteça, nós vamos continuar a luta. E eu ouvi de companheiros aqui do próprio Senado, no dia da sessão do Congresso Nacional, que me disseram o seguinte: olha, Eduardo, nós vamos para a sessão do Congresso agora, você faz o seu papel, nós vamos fazer o nosso, porque não tem jeito, vai para o Supremo, e alguns até me confidenciaram, hein? Não vou citar nomes, jamais farei isso,
mas alguns até me confidenciaram que acreditam que no Supremo o Rio de Janeiro e o Espírito Santo vão vencer. E eu também acredito que o Supremo, guardião da Constituição, ele vai ser levado pela letra, pelo que está escrito, pelo que está definido na nossa Constituição. Não vai ser levado por paixões, por emoções, como nós temos visto. Na verdade é isso mesmo. Paixões, emoções, um discurso que agrada, um discurso que soa muito bem ao ouvido dos eleitores, porque na situação que está, qual é o eleitor que não gosta de ouvir que o seu representante está buscando trazer mais recursos para o seu Estado? Claro, é um discurso que agrada aos eleitores, inflamado de paixão, mas, na verdade, o que vale é a Constituição. E pela Constituição, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, é total detentor do direito dos royalties. O Rio de Janeiro não é egoísta, não é mesquinho, não quer ficar com tudo para si. Repito, encerrando, vamos discutir a redistribuição do royalties no futuro, por pré-sal para frente. O assinado, o licitado, esse é ponto que jamais o Rio de Janeiro vai abrir mão. Não tem negociação, não tem conversa, porque é direito, é ato jurídico perfeito e nós não vamos aceitar que ele seja desrespeitado. Então, eu quero dizer isso a todos. ICMS, vamos trazer de volta para a origem. Para o Rio de Janeiro seria excelente. Obrigado, senhor presidente.